Olá, minha gente, bom dia, bom dia, bom dia. Seguinte, hoje nós iremos fazer uma revisão até para auxiliá-los ao responder a sua PP. Então é o seguinte, dois conteúdos principais, quantidade de movimento e, obviamente, a parte hidrostática, que está relacionado ali à pressão, teorema de Arquimedes, empuxo e todas as outras atividades que nós já fizemos. Então eu vou te lembrar aí do conteúdo um pouquinho mais antigo. Então, da tal da quantidade de movimento. Normalmente, quando nós falávamos sobre quantidade de movimento, eu estava relacionando isso com as colisões, sejam quaisquer um dos tipos de colisão, elástica, inelástica ou perfeitamente elástica. Então, isso aqui está relacionado ao que nós chamamos com quantidade de movimento. Sim, também tem relação com energia, com conservação de energia. Perfeito. Só que, mais alguns detalhes. Você já deve ter ouvido falar de uma grandeza chamada impulso. Então, o impulso está relacionado à quantidade de movimento. Então, esse izinho aqui, que no caso seria o impulso, então anote aí no seu caderno. Impulso. Sim, é o mesmo impulso, aquele quando está jogando vôlei, quando está jogando basquete, que você utiliza ali o seu joelho como um tipo de alavanca, na tentativa de obter uma altura maior. Então, esse impulso está diretamente relacionado ao quê? A quantidade de movimento. Essa quantidade de movimento você já conhece. Lembra lá, quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. No caso, quando eu acrescento esse delta, eu estou te dizendo que me importa tanto a quantidade de movimento final quanto a inicial. Então, isso aqui, ó, Q final menos Q inicial. Beleza? Então, essas regrinhas aí do delta, eu acredito que você já conheça, que não seja novidade para você. Então, dito isso, eu posso concluir que esse impulso também está relacionado a isso, beleza? Ou então, se a massa for a mesma, eu ainda posso escrever assim, ó, velocidade final menos velocidade inicial, tá certo? Então, mesma coisa. Então, tranquilo. Então, aqui ainda aparecerá também algumas outras unidades de medida, tá certo? Então, você vai entender por que agorinha. Então, nós também dizemos que, por exemplo, imagine que você está jogando sinuca. Você dá um impulso ali com o taco naquela bolinha branca, na tentativa de acertar as outras. Então, quando você impulsiona, você está exercendo uma força, certo? Então, concorda comigo? Pois é. Essa força que você está colocando ali, ela se mantém em um determinado tempo? Ou ela é instantânea? Então, normalmente a gente deixa ali um certo tempo. E detalhe, se você estou empurrando um carro, eu posso dar um impulso ou eu posso me manter empurrando aquele carro. Então, você entende que esse impulso também vai variar de acordo com o tempo. Então, normalmente na física, nós colocamos que o impulso é uma relação da força com a variação temporal, tá certo? Então, opa, mas será que isso faz sentido? Vamos lembrar. Eu lembro lá da segunda lei de Newton, que é o tal do princípio da dinâmica, não é isso? Força é igual a massa vezes a aceleração, certo? A aceleração tu já conhece. Então, massa é igual vezes aceleração, variação da velocidade em função do tempo. Então, ó, estamos chegando em algo que a gente conhece. Então, observe. Força é igual a massa vezes variação da velocidade em função do tempo. Ok. Como que a gente poderia descrever isso aqui? Ó, dá uma olhada. Massa vezes velocidade. Ó, massa vezes velocidade. Então eu posso escrever assim, ó. Vou até colocar com as mesmas cores. Força vai ser igual. Massa vezes velocidade vai ser o tal do nosso ΔQ. E o tempo está aqui embaixo. Então, segunda lei de Newton. Só abrimos essa segunda lei de Newton. Coloquei aqui
o que nós entendemos como o conceito de aceleração. E nisso você tem ΔQ e ΔT. Eu posso reescrever essa equação de uma outra forma. Eu posso multiplicar isso cruzado. Então ficaria assim, ó. Variação da quantidade de movimento vai ser igual a força vezes o tempo. Beleza? Ou, como eu te disse ali em cima, isso aqui também vai ser o que nós chamamos de impulso. Beleza? Então, I de impulso, que eu tenho certeza que de forma empírica você já conhece o impulso. Então, impulso, qual seria a unidade de medida? E a variação da quantidade de movimentos? Então, vai ser massa vezes velocidade. A massa nós conhecemos. Então, qual é a unidade da massa? Então, vamos só colocar uma setinha para cá. Então, aqui, ó, possíveis unidades. Eu posso colocar assim, ó. Massa é quilograma e velocidade metro por segundo. Então, essa é uma unidade, beleza? Daqui, quanto daqui? Dá uma olhada. Força e tempo. Qual é a unidade da força? Vou até escrever aqui de roxo. Newton. Unidade do tempo. Segundos. Então, essas duas unidades de medidas, elas são proporcionais, elas são correlatas. Você pode tanto escrever assim, quanto escrever assim. Não fará diferença nenhuma, beleza? Então, eu já tinha te explicado a quantidade de movimento, agora eu só estou te dando ali mais elementos para que você entenda melhor como que esse movimento ele vai transpassando de um corpo a outro ou de uma situação para outra, beleza? Então, falei de quantidade de movimento, agora você tem que lembrar também de impulso e relacionar a força e o tempo, tudo bem? Então é fácil, muito tranquilo mesmo. E quando a gente fala sobre quantidade de movimento, está aqui, ó, colisões. Então, lembrando que essa quantidade de movimento ela sempre se conserva, tá certo? Então, vai ser sempre inicial é igual a final. Quantos corpos eu tenho aqui? Tenho 2. Então, corpo 1, corpo 2, corpo 1, corpo 2. As massas geralmente se mantêm constantes, porém, a velocidade antes da colisão é uma, que é diferente da velocidade pós-colisão. Então, por isso a importância de você colocar esses índices aqui, ó. Massa de A, massa de B. Massa inicial, massa não, velocidade inicial, velocidade final. Massa inicial e final geralmente não faz muito sentido, tá? Porque geralmente a massa se mantém constante. A não ser que na questão te fale o contrário. Então, velocidade inicial, velocidade final. E assim sucessivamente. Lembrando que, normalmente, isso aqui é o suficiente para você responder a questão. Contudo, se aparecer mais de uma variável, aí você terá que utilizar o quê? Coeficiente de... Bom, caso você tenha mais de uma variável, no caso aí nós utilizaremos o coeficiente de restituição, beleza? Que é esse Ezinho aqui. Lembrando que esse E pode ser igual a zero quando for uma colisão inelástica. Ele pode ser igual a 1 quando for uma colisão perfeitamente elástica. E parcialmente elástica entre 0 e 1, beleza? Lembrando que essa perfeitamente elástica é uma utopia, porque não teria nenhum tipo de resistência, seja do ar, ou de uma estrada, ou algo semelhante. Ou seja, não faz sentido. Tranquilo? Então, equações importantes do coeficiente de restituição. Isso aí você tem que lembrar. Então, deixa eu te mostrar aqui. Ó. O coeficiente de restituição ele é uma relação entre as velocidades inicial e final antes e pós-colisão. Então, você vai fazer uma comparação. Então, lembrando, as velocidades finais, obviamente, depois da colisão, lembra lá do Tadaft. Quando há colisão, você tem ali a propagação de som e você também tem o quê? A propagação de calor. Então, estou perdendo energia. Se eu estou perdendo energia, não faz sentido que as velocidades finais elas mantenham o mesmo valor. Pelo contrário, elas têm que ser menor do que as velocidades iniciais, beleza? Então, por isso que a velocidade final ela sempre vai estar em cima, no numerador. E no denominador, você terá aí as velocidades iniciais. Então, o coeficiente de restituição vai ser igual a velocidade final dividido pela velocidade inicial. Aqui,
V1 menos V2, ou VA menos VB, e embaixo sempre o inverso, sempre o segundo menos o primeiro, para que não haja conflito, para que não haja erro. Tá? Isso aqui é extremamente importante, minha gente. Então, ó, você tem que lembrar desse detalhe aqui, tá? Senão é possível que dê errado as suas questões, as suas respostas. Então, aqui, ó, feito isso, a primeira equação da conservação do momento, você terá uma equação, e com o coeficiente de restituição, você terá uma segunda equação. Essa segunda equação, você vai fazer aqui um sistema para achar o valor das duas variáveis, beleza? Então, não tem segredo. Da mesma forma, com a conservação da energia. Então, aqui nessa mesma atividade, nós poderíamos utilizar a conservação da energia. Então, qual é o detalhe? Então, vou até apagar aqui. Então, vamos fazer aqui essa conservação da energia. Deixa eu apagar esse troço aqui. Então, lembrando, estamos falando sobre colisão. Se estamos falando sobre colisões, logo, energia do movimento. No caso, energia relacionada ao movimento é energia cinética. Outro ponto importante, as colisões elas podem ocorrer nas diversas dimensões. Então, não necessariamente eu vou usar só o eixo X. Então, é possível que também tenha o eixo Y, beleza? Porém, para facilitar a sua vida, pelo menos inicialmente, nós iremos utilizar somente de forma unidimensional, somente o eixo X. Então, observe, ó, eu tenho as duas bolinhas, elas vão bater, elas vão colidir e depois vão se afastar. Ao se afastar, então acredita-se que a energia inicial e final serão diferentes, não é isso? Então, como é que você pode escrever aqui? Ó? Energia inicial será igual a energia final. Não faz sentido eu falar sobre potencial gravitacional. Por quê? Ambas as bolinhas estão na superfície, então a minha altura seria zero. Lembra lá da energia potencial gravitacional? Então, energia potencial gravitacional é igual a mgh. Se a altura é zero, obviamente qualquer outra letrinha aqui multiplicada por zero também vai dar zero. Então não faz sentido. Então aqui nesse caso eu vou ter a energia cinética. A energia cinética tanto da bolinha A quanto a energia cinética da bolinha B. Ok? Isso tanto no início quanto no fim. Então eu posso até descrever aqui do outro lado. Ó. Energia cinética final em A mais energia final em B. Você pode escrever de várias maneiras ou de cores diferentes. O intuito é que você consiga discernir quem está no início e quem está no final, ok? Até para que você não se confunda. Então, lembrando, energia cinética, como que eu calculo? Vamos fazer diferente. Ao invés de fazer essa igualdade, a gente pode fazer separadamente. Primeiro eu calculo a inicial, depois eu calculo a final. Isso também não é um problema. Então, aqui, ó, energia inicial. Então, eu vou pegar aqui, ó, mv ao quadrado sobre 2, mais mv ao quadrado sobre 2. Lembrando, eu tenho que repetir essa equação duas vezes, por quê? Porque eu estou falando de dois objetos diferentes, de massas diferentes e de velocidades diferentes, tá certo? Então, aqui, substituindo, o que nós teríamos aqui nesse caso? Ó, a massa de A é 0,5. Então, você vai colocar aqui, ó, metadinha, 0,5 vezes. Isso tudo dividido por 2. A velocidade de A, 12. Ao quadrado. Você não pode esquecer do quadrado. Mais massa de B, 3, vezes a velocidade, que é 1. Observe, ao calcular a energia cinética,
indiferente qual seja o sentido da velocidade. Porque como vai estar ao quadrado, mesmo que eu coloque o número negativo, por exemplo, menos 1 vezes menos 1, vai dar positivo da mesma forma, tá certo? Então a orientação do meu móvel não tem nenhuma ligação aí com a intensidade da energia cinética, tá certo? Então, basicamente, isso aqui, ó, matemática de boas. Então, você vai fazer isso aqui tudo, você vai ter aqui um resultado. Nesse caso, ele vai ser igual a 37,5 joules. Então, ó, esse joule aqui você tem que lembrar. Joule é a unidade de medida de energia. No caso, energia do movimento aqui. Ok? Então, ó, mole. Então, essa é a energia inicial. Você vai fazer a mesma coisa com a energia final. E necessariamente, essa energia inicial ela tem que ser maior do que a energia final. E como que a gente acha essa energia final? mv ao quadrado sobre 2. Você vai repetir a mesma equação. Você vai escrever aqui, ó, energia final vai ser igual a mv ao quadrado sobre 2 mais mv ao quadrado sobre 2. Lembrando, as massas serão iguais. Tu vai colocar meio aqui e 0,3 aqui. Porém, as velocidades foi a que você achou ao fazer aqui a regra da conservação do momento. Então aqui, ó, nós não achamos aqui, ó, as velocidades finais. Então, quanto que deu aqui? 3,5. Então, darão valores e esses valores você vai substituir aqui nessa equação, tá certo? E tem que ser menor. Então, o que a gente tem que pensar? Que a energia inicial, então anote aí por favor que isso é importante. Então, deixa eu apagar isso aqui, melhor. Apagar tudo isso aqui. Então, a minha energia inicial, vamos supor aqui um valor. Digamos que essa energia inicial seja 200 joules. Isso você dá para calcular a partir do que eu te mostrei ali em cima. Energia final, ela não pode ser igual à energia final. Tranquilo? Por conta das perdas. Ou seja, aqui você vai ter o que nós chamamos de energia dissipada. Beleza? E essa energia dissipada vai ser o quê? Calor e som. Necessariamente? Necessariamente. Beleza? Então aqui, digamos que a energia 2, você tenha achado aqui um valor de, sei lá, 150 joules. O restante tem que ser de energia dissipada, beleza? Até para que a conservação de energia ela seja efetivada. Lembrando que isso é um dos pilares da física, então tem que dar o mesmo valor. Então a energia inicial ela tem que necessariamente ser igual à energia final, beleza? Quando a gente fala de energia, não tem como não evidenciar o papel da potência. Então a potência você também tem que lembrar dela aí. Então bora lá. O que é essa potência? Então potência é uma relação entre a energia e o tempo. Então assim, a gente pode descrevê-la da seguinte maneira. Potência é igual a variação da energia em função do tempo, onde essa energia é o tal do trabalho, beleza? Lembrando que o trabalho também pode ser o quê? Variação da energia cinética, se eu estiver falando de um movimento na horizontal. Se eu estiver falando de um movimento na vertical, você tem que lembrar da força-peso. Então vai ser variação da energia potencial gravitacional. Então isso aqui tudo está relacionado ao tempo, ok? Então isso aqui também é importante que você relembre. Então, energia cinética.
Opa. Potência. Energia, Joule, é a unidade de medida convencional. O tempo, tu já conhece que é o segundo. Então aqui a minha potência vai ser Joule por segundo, ou eu também posso nomeá-la como Watt. Então isso também é importante que você saiba. É muito comum, geralmente quando a gente está falando sobre energia elétrica, que apareça o termo quilowatt-hora. Tá? Então aqui, ó, potência, variação da energia em função do tempo. Eu posso reescrever essa equação de uma outra maneira. Posso fazer assim, ó. Energia vai ser igual a potência vezes o tempo. Então, energia vai ser igual. Potência eu coloco em watt, geralmente. Se eu a coloco em quilowatt, eu teria que dividir por 1000, não é isso? Então, ó, quilowatt. E ao invés de colocar o tempo em segundos, eu coloco em hora. Então, por isso que a energia da sua casa ela é medida em quilowatt-hora. Tá? Até porque existem diversos dispositivos elétricos e, obviamente, você vai utilizá-los ao longo do mês inteiro. Então, se eu for calcular em segundos, se eu for calcular em watt, imagine um número gigantesco que isso não iria gerar, tá certo? Então, além de incompreensivo, seria um pouco mais complexo de calcular, de fato, o gasto que foi feito na sua casa em relação aos seus eletrodomésticos. Bom, quando nós estamos falando de força, nós também falamos sobre forças que agem na água. E fica até uma pergunta aí para vocês. Na VA, em que vocês colocaram, identificaram as forças, vocês colocaram ali o centro de gravidade e colocaram também o centro de empuxo. Então, empuxo é uma força que só vai aparecer quando houver o quê? Um líquido, quando houver água. Então, estou falando sobre hidrostática, estou falando sobre o comportamento desses líquidos. Então, pressão é importante, empuxo é importante, densidade, volume, isso tudo você tem que lembrar. Então primeiro, vamos para a pressão. Pressão é uma relação entre força e área. Cuidado para você não confundir esse P com a potência que eu já disse há pouco tempo e com a força-peso. Então, a força-peso ela sempre vai existir. E lembrando, força-peso é diferente de força da gravidade. A gente tem que saber diferenciar essas duas coisas, ok? Então, sempre o peso para baixo e o empuxo normalmente vai ser contrário ao peso, ok? Então, tem que verificar também, esse objeto, ele afundou por completo ou ele não afundou? Qual foi a quantidade de líquido que foi deslocado? Outro ponto importante, ele está encostando aqui no fundo do recipiente? Porque se estiver tocando, eu tenho uma superfície. Se eu tenho uma superfície, então eu vou ter ali o que nós chamamos de uma força normal, tá certo? Então, peso, massa vezes gravidade. Lembra aí. Então, peso é força. Então, eu posso substituir por esse F aqui. Densidade, massa sobre volume, quando eu estiver falando de 3 dimensões. Eu posso calcular a densidade também, densidade superficial, que seria uma relação aí de área, beleza? Então, aqui, massa sobre área. Ou unidimensional, que é massa vezes comprimento. Esse L aqui é sempre em relação a comprimento, beleza? Pelo menos dentro da física. Então você vai conseguir, mesclando essas equações, chegar na equação da pressão em uma coluna de líquido, que é essa daqui, ó. Pressão é igual a D vezes V vezes G sobre A. Posso cortar a área, né? Abrindo aqui o volume, e nisso você chega na equação que nós já utilizamos milhões de vezes ao responder as questões. Então, pressão vai ser igual a dgH, certo? Lembrando que mesmo esse dgH é só uma equação para calcular a coluna de líquido, e eu tenho que levar em consideração também isso aqui, ó, a atmosfera, né? Essa pressão atmosférica, que normalmente é de 1 atm. Isso se eu estiver a nível do mar, ok? Então, pressão atmosférica, 1 atm. Então, se eu quero a pressão total, a pressão de todo o meu sistema,
você vai ter que fazer essa somatória. Lembre também de fazer o quê? A conversão dessas unidades de medida. Se um está em ATM e o outro está em Pascal, você vai ter que transformar. Lembrando que o ATM é 10 a quinta Pascal. Então isso também vai ficar claro, tá? Na resolução de exercícios, nós temos que ficar ligados com relação à pressão e ao princípio de Pascal. Lembra que eu comentei das minhas experiências como ajudante pedreiro, em que eu trabalhava ali com uma mangueira e essa mangueira era o suficiente para definir ali a altura de algo. Então aqui, ó, a partir desses pontos que estão na mesma altura, eu vou definir aqui equações, tá certo? Então aqui, ó, densidade vezes altura é igual a densidade vezes altura. Então isso também você tem que lembrar. Altura é sempre metro, densidade geralmente em quilograma por metro cúbico, que são aí as unidades padrões. A prensa hidráulica também é uma questão muito comum. Então aqui, mesmo esquema. Leve em consideração sempre a altura e o princípio de Pascal. Então, a pressão de um lado vai ser igual à pressão do outro. Força sobre área, força sobre área. Então, aqui eu estou utilizando a equação padrão, a mais comum. Se não, posso usar DGH e DGH? Também pode, vai funcionar, beleza? Não é à toa que a gente chega também nessa relação aqui de altura e área, tá? Então, fica esperto, fica ligado com relação a isso também. Teorema de Arquimedes. Então, falei de Arquimedes, você lembra da alavanca. Falei de Arquimedes, você lembra de salvar Sofia, beleza? E também você vai lembrar do empuxo. Então, aqui, ó, essa imagem aqui da balança analógica é a mais fácil de você entender o que é um empuxo. Então, aqui, ora, eu tenho um recipiente e um objeto, sem água, sem nada, somente o recipiente, e você observa que a balança está nivelada, tá certo? Agora, a partir do momento que eu coloco água, rola aí um desnivelamento. Então, temos um problema. Então, a água está exercendo o quê? Uma força ao longo aí desse objeto, tá certo? E que força é essa? Então, normalmente um dinamômetro é o suficiente para calcular essa força, tá? E esse dinamômetro, normalmente você conhece, você já ouviu falar desse dinamômetro. É aquele dispositivo que normalmente a gente pesa peixe na feira ou em alguns supermercados, ok? Então, ponto importante com relação a Arquimedes. Cálculo do empuxo. Então, o empuxo vai ser igual densidade, volume e gravidade, tá certo? Esse volume é sempre do fluido deslocado. Então, quando você coloca a sua mão no balde, aquele nível de líquido ele tende a subir. Subiu. Então, quanto que subiu? Então, é esse volume que eu preciso. E também a densidade também é do fluido, no caso da água. Então, ó, lembrando que essa aqui é diferente da equação da pressão, DGH, que ali eu utilizava as características do líquido, beleza? No geral. E aqui no caso do líquido deslocado, e não do objeto que eu acrescentei aqui, ok? Até porque quem exerce a força de empuxo é o líquido e não o objeto. Tudo bem? Bom, minha gente, então é isso. Na dúvida, volte nos vídeos anteriores, observe os exercícios resolvidos, que você sairá bem na PP, beleza? Então um abraço e até a próxima.